Fala pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês. Vamos aqui hoje para mais uma aula de autotrônica. A aula de hoje vai ser sobre circuitos mistos, tá? Após essa aula a gente encerra essa passagem de circuito em série em paralelo e aí a gente vai falar um pouquinho sobre multímetro, tá? Então a próxima aula é bem provável que vocês não façam montagem do circuito elétrico, porque vamos comentar sobre testes de multímetro e daqui a 15 dias, né, de hoje a 15, é bem possível que que a gente retorne aí com montagem de circuito de fusível e de relé, tá legal? Caso vocês tenham, né, aí eu já aviso desde agora, caso vocês tenham em casa um multímetro ou consigam adquirir um multímetro, né, de uma forma fácil, então vocês poderão simular o circuito que nós vamos estar fazendo, tá? A gente tá tentando localizar aqueles multímetros baratinhos como é que eu posso dizer a vocês? Que são aqueles amarelinhos, né? Eu esqueci o nome da marca daquele multímetro, né? Mas aqueles multímetros amarelinhos para a gente poder comprar uma quantidade boa, né? Nós somos 10 alunos e aí a gente poder fazer essas práticas. Caso aconteça, né? Assim como foi feito com o saquinho aí dos componentes eletrônicos, a gente envia para casa de vocês, tá certo? Bom, de antemão, então vamos nessa, né? Bom, o circuito misto, pessoal, né, é um tipo de circuito em que ele combina uma associação de resistores, né? Então essa associação ela se dá da seguinte forma: você vai ter uma parte do circuito em série e uma parte do circuito em paralelo, né? Como a gente pode ver exatamente aqui no quadro. Essa aqui é uma representação do circuito. A gente observa que do ponto A ao ponto B, onde a corrente circula de primeira forma, né, logo no início, a gente tem apenas um resistor. Só que quando a gente chega no ponto B, quando a gente chega nesse nó, a gente percebe que a corrente ela vai se dividir. Parte vai para o R2 e parte vai para o R3. Então, a gente percebe que esse tipo de associação aqui é uma associação que ele está combinando dois conhecimentos que a gente aprendeu. Uma parte do circuito vai se comportar como circuito em série e a outra parte do circuito irá se comportar como um circuito em paralelo, tá certo? Dito isso, a gente precisa então, e aí eu mostro isso para vocês ali no nosso vídeo de daqui a pouco, transformar em um circuito unitário para que a gente consiga entender qual é a corrente, né, que circula, e com base nesses valores de corrente, resistência e da tensão, né, que já é conhecida, a gente consegue então entender direitinho quais são os consumidores que vão causar queda de tensão em seus respectivos valores e quais são aqueles que vão se comportar de acordo com a nossa corrente. Tá legal? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, um circuito misto, né, o componente R1 é ligado em série. Ao ser atravessado por uma corrente, ele vai causar uma queda de tensão, né, já que ele é um resistor. Assim, os resistores R2 e R3 que estão ligados em paralelo receberão a tensão da rede menos a queda de tensão provocada por R1. Ou seja, vamos simular valores aqui. Se a gente tem aqui valores distintos de resistência e eu tenho 100 volts, eu posso garantir que passem 50 volts para o resistor 1 e os outros 50 para R2 e R3. Tá? E aí nesse caso eles não irão se dividir. Lembrem que a tensão no circuito em paralelo é a mesma para os consumidores. Então o nível de tensão que a fonte me envia é de 100 volts, só que eu tenho 50 para R1 porque ele está em série e 50 para cada um desses aqui, R2 e R3. Essa conta está saindo bonitinha, 50-50, porque eu falei aqui logo no início que a resistência dos resistores elas não eram iguais, tá? Se a gente trabalhasse com resistências iguais, essa conta não seria tão perfeitinha assim. Para calcular as tensões, correntes e resistências equivalentes desse circuito aqui em específico, tá?
a gente tem essas regrinhas aqui, né? A resistência total seria, né, a R1 que está em série mais a resistência 2. Só que a resistência 2 a gente chama de resistência equivalente, é a geração aqui desse resistor em paralelo. Então a gente precisa fazer aquela continha, né? R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. E aí o resto segue com os conhecimentos que a gente já sabe. Por exemplo, a corrente total que circula, ela vai passar na totalidade no resistor 1, só que para o 2 e para o 3 ela vai se dividir, né? A tensão, ela se divide, só que a tensão, parte da tensão fica no resistor 1, só que para o resistor 2 e 3 ela é a mesma, né? Eu vou colocar um videozinho em que nesse videozinho a gente vai fazendo essa conta e esse cálculo, aí vocês vão ver o que acontece no circuito. E aí eu vou pedir a vocês ao final do vídeo a nossa atividade de hoje. Beleza? Só um instante. Pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o circuito misto, tá? A ideia é que vocês montem um circuito exatamente como esse daqui. Como aconteceu nas outras duas aulas, eu vou estar fazendo algumas contas, né? A matemática por trás aí do circuito elétrico. Mas o que eu vou querer de vocês é que, na verdade, vocês montem esse circuito e verifiquem quando vocês tiram a lâmpada 1, né, o que é que acontece quando vocês tiram a lâmpada 2 e a lâmpada 3, tá? Eu vou repetir isso aqui na nossa prática, mas espero que você faça também dentro de casa, beleza? O que é um circuito misto? Vocês aprenderam o que é um circuito em paralelo, o que é um circuito em série, né? Na verdade foi série e depois paralelo. E o último circuito é um circuito que combina esses dois, por isso que o nome é circuito misto. Então vejam que num circuito como esse a gente teria, isolando esse espaço, um circuito em série e considerando esse daqui um circuito em paralelo tudo junto. Então é um circuito que ele traz conceitos que são aplicados tanto no circuito em série e no paralelo ao mesmo tempo. A gente precisa então isolar o circuito para poder a gente entender como é que ele todo funciona. Observe, o que é que a gente sabe sobre o nosso circuito em série? O nosso circuito em série, a gente aprendeu que existe uma queda de tensão, na verdade. Então, a tensão da fonte ela é igual à soma das quedas de tensões. E a gente aprendeu que a corrente que sai da fonte ela é a mesma para todo o nosso circuito. Foi isso? No nosso circuito em paralelo, por sua vez, isso é o contrário. No circuito em paralelo, a gente aprendeu que a tensão da fonte é igual à tensão em todos os consumidores, enquanto que a corrente da fonte, ela na verdade, ela vai ser a soma, né? Aqui está ao contrário, tá? Aqui no circuitozinho em série a corrente ela é igual, tá? E aqui embaixo, na verdade, que a corrente ela é a soma, beleza? Não foi isso que a gente aprendeu? Circuito em série, tensões são quedas de tensões, né? E a tensão total é a soma das quedas em cada consumidor, enquanto que a corrente ela é a mesma porque só existe um único caminho, tá ligado? No circuito em paralelo, a tensão total é a mesma para todo mundo, enquanto que a corrente ela vai ser a soma porque existem caminhos diferentes para a corrente poder percorrer, tá certo? Então, o que acontece aqui num circuito como esse? Como é que a gente vai entender um circuito como esse? Primeira coisa eu quero chegar, lembre sempre disso, eu quero chegar num circuito unitário. Eu quero chegar num circuito unitário para que eu possa entender qual é a minha corrente que vai circular pelo meu circuito. Então, com as informações de tensão total, corrente total e a resistência em cada um dos nossos consumidores, eu vou saber então exatamente qual vai ser a tensão que vai chegar na lâmpada 1, na lâmpada 2 e na lâmpada 3 e, consequentemente, também qual será a corrente por aqui. Tá? Primeira coisa, quando eu vejo um cara como esse, eu preciso então tentar transformar ele num circuito, né, num circuito só. Então a primeira coisa a se fazer é escolher logo a parte de circuitos em paralelo e fazer com que essa associação em paralelo se transforme, né, em teoria, na associação de um único resistor. Então lembrem, o que é a resistência total aqui no circuito em paralelo? É quando eu removo os resistores e coloco um único resistor, para poder simular o mesmo comportamento do nosso circuito, tá certo?
Então a primeira coisa a ser feita vai ser calcular, né, a nossa resistência total dessas duas lâmpadas, para que o circuito ele possa ficar nesse aspecto aqui, ó, parecendo um circuito em série. Essa terminologia que vocês estão vendo aqui é um aterramento. Veja que o circuito está aterrado tanto nesse ponto quanto no ponto de cá. É uma terminologia bastante utilizada para evitar que eu precise ficar desenhando em qual núcleo o circuito, tá bom? Aqui eu não desenhei o início porque vocês sabem que é a mesma coisa. Então a ideia é que a gente calcule, né, a nossa resistência equivalente ou resistência total aqui, ó, dessa associação em paralelo. Para fazer isso, eu preciso dos valores de cada uma, né? Então, ó, vou pedir a Chico para chegar aqui pertinho. Vou colocar o nosso multímetro aqui, ó, para medir resistência e vou selecionar aqui, ó, uma das lâmpadas. Então, ó, vamos colocar aqui os valores, né? Pego aqui, ó, nas extremidades da lâmpada, dou um tempinho aqui para o nosso multímetro calcular. Aproximadamente 5 ohms, então vou dizer que essa é a lâmpada 1. Vamos ver agora a lâmpada 2. Essa daqui, ó, tá com 5 também. Epa, deu 5,5 ali, só um instante, pessoal. Vamos repetir aqui o nosso teste. Deu 4,1, né? 4,1 na lâmpada 2 e nós temos aproximadamente aí 4 na lâmpada 3, tá? Então ficamos com uma lâmpada com 5 ohms, uma com 4,1, uma com 3,9. Para facilitar as nossas contas, eu vou estar considerando que todas essas lâmpadas elas têm apenas 4 ohms, tá? Na prática, nós iremos perceber que os valores vão mudar um pouquinho, até mesmo porque quando a gente colocar o nosso soquete, a resistência do soquete ela pode variar de um soquete para o outro, né? Quando ele está mais ou menos usado. Então, quando a gente medir as nossas tensões, pode variar um pouquinho a nossa conta aqui na prática. Mas para os nossos cálculos, vamos considerar então todos com 4 ohms. Eu tenho, vou escrever aqui, ó, R1, 4, R2, 4 e R3 também 4 ohms. Resistência equivalente do nosso circuito em paralelo. O que é que acontece aqui? A resistência equivalente, a gente aprendeu, ó, quando a gente tem resistências iguais, o que é que eu faço? É o número da resistência, né? Qual é o valor da resistência pela quantidade de vezes que ela aparece. 4 dividido por 2, 2 ohms. Então o nosso resistor aqui, ó, é de 2 ohms. Observe que meu circuito, ele ficou assim, ó. Essas duas lâmpadas em paralelo representam apenas uma de 2, né? Agora eu tenho uma lâmpada que possui 4 ohms e a outra que possui 2. No final das contas, o meu circuito unitário ficará nesse formato aqui, ó, com apenas um resistor de 6 ohms, né? Um resistor de 6 ohms numa tensão de 12 volts. Quanto é que eu gero de corrente total? A corrente total do meu circuito será a tensão dividido pela resistência. Então, 12 dividido por 6, eu tenho agora 2 amperes de corrente. Beleza? O que é que esses 2 amperes querem me dizer? Eu vou sair daqui da minha fonte com 2 amperes, vão passar 2 amperes pela lâmpada 1, só que quando chegar nesse ponto, ó, a corrente vai se dividir. Uma parte vai para cima e a outra parte vai para baixo. Então, 1 ampere para cima, 1 para baixo, já que as lâmpadas são iguais, e depois a gente retorna para o nosso sistema. Beleza? Como é que se comporta a tensão nesse caso? Eu já sei qual é a nossa corrente que vai circular nesse meu circuito, não é verdade? Então, se a corrente que circula aqui na lâmpada 1, ela possui 2 amperes, qual é a tensão da lâmpada 1? A tensão da lâmpada 1 é resistência da lâmpada 1 vezes corrente da lâmpada 1. A tensão da lâmpada 1 vai ser 4 vezes 2, que é igual a 8 volts. Então eu terei 8 volts nessa lâmpada, tá? E observe que
quanto é a corrente total do circuito? A corrente total do circuito ela é 12 volts. Se 8 está sendo... Corrente total não, né? Desculpem aí o equívoco. A tensão total do circuito é 12 volts. Troquei as grandezas. Consumida aqui, os outros 4 estão divididos nessas duas lâmpadas aqui. Como é um circuito em paralelo, 4 na lâmpada de cima e 4 na lâmpada de baixo. Beleza? Tá certo? Vou repetir de novo. Vou apagar aqui só pra gente não se perder, tá? Vejam o que foi feito aqui agora. Nós temos agora a tensão total, a corrente total e a resistência total do circuito. A corrente total ela vale 2 amperes, beleza? Como é que essa corrente ela funciona? No circuito em série, né, vamos considerar esse circuito aqui de baixo, tá? Que é a representação desse acima. Eu vou ter 2 amperes passando nessas duas associações. Então eu vou ter 2 amperes passando nessa lâmpada 1 e 2 amperes passando nessa lâmpada REC. Quem é a lâmpada REC? Na verdade, são as duas lâmpadas em paralelo. Então, nessa situação, quanto é que está consumindo de tensão na minha lâmpada 1, que é essa daqui? A lâmpada 1 vai ser, ó, tensão da lâmpada 1, resistência da lâmpada 1 vezes a corrente da lâmpada 1. Tensão da lâmpada 1 é a resistência em 1, que vale 4, vezes a corrente em 1, que vale 2. Isso aqui deu 8 volts, tá certo? Deixa aqui um pouquinho. 8 volts, tá bom? Se 8 volts estão passando aqui, ó, quanto é que passa do lado de cá? Eu posso fazer agora a mesma conta. A tensão que passa em REC é igual à corrente que passa em REC vezes a resistência em REC, né? Então, qual é a corrente? 2 amperes. Qual é a resistência? 2 amperes, 2 ohms. Então, a gente tem 4 volts. A diferença é que REC, na verdade, é um circuito em paralelo. Então, a gente não vai ter 4 volts se dividindo num circuito em paralelo, 4 volts para a lâmpada de cima, 4 volts para a lâmpada de baixo, tá? Enquanto que a corrente ela vai se dividir. Qual é o objetivo da nossa aula? Eu vou montar esse mesmo circuito aqui agora na prática e nós iremos verificar quando eu tiro a lâmpada 1, o que é que acontece, quando eu tiro a 2 e quando eu tiro a 3, e depois a gente vai ver a tensão, tanto a tensão da lâmpada 1 quanto a tensão que está na lâmpada 2 e na lâmpada 3, certo? Vou pausar o videozinho, vou montar aqui todo o meu sistema e depois a gente volta, beleza? Só um instante. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso circuito montado, né? Observem que o meu circuito aqui é exatamente esse que está aqui na tela para a gente. Vejam que esse fio vermelho, ó, o fio vermelho sai, chega no interruptor, tá? Do interruptor a gente vai para a lâmpada número 1. Da lâmpada número 1 sai um fio e aí esse fio ele se divide, ó. A gente se divide, cada um aqui para lâmpada 2 e lâmpada 3. Depois os fios juntam novamente, como a gente está vendo aqui, e chega no aterramento, que aí a gente retorna aqui para a nossa bateria, para a nossa fonte, tá? Vou ligar aqui o circuito, ó, e vou pedir a Chico para chegar um pouco mais perto. Vocês vão perceber que essa lâmpada está acendendo bem, né? Só que em comparação, ó, essas duas lâmpadas aqui, elas estão acendendo um pouquinho, né? Então, a gente vai testar agora a tensão para ver como é que a tensão está se comportando aqui no nosso circuito. Vamos medir aqui a tensão na fonte. A gente tem 12,6, tá? A gente tem 12,6. Vamos medir a tensão agora aqui na nossa lâmpada 1, tá bom? R$ 9,33 volts está chegando na lâmpada 1. Vamos ver agora na lâmpada 2. R$ 3,14, então 9,33 mais 3,14 está dando 12,40 e poucos, né? 12,45 mais ou menos. Vamos ver quanto é que está chegando na outra lâmpada.
3,34, muito próximo também, ó, da lâmpada 3, né? Vamos dizer que é lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Então, observem que tá um pouquinho de mau contato aqui, ó. Quando tá com mau contato, ó, deixa eu fazer logo uma outra prática aqui, ó. Quando eu retiro uma das lâmpadas aqui do meu circuito, o que é que termina acontecendo? Observem que o brilho aumentou. Por que o brilho aumenta? Porque agora meu circuito deixa de ser um circuito misto e passa a ser o quê? Passa a ser um circuito em série. Porque quando o elétron chegar aqui, não tem consumidor para ele poder trocar a energia elétrica para trabalho, né? Então agora o nosso circuito é um circuito em série. Percebam, ó, se eu chegar e medir as tensões, ó, 6,40 em um, 6 no outro, né? 6,11 no outro, totalizando 12,50. Né? Então agora nós montamos um circuito, ó, em série. Quando eu inserir essa outra lâmpada, agora nosso circuito ele retorna a ser um circuito misto, tá? Então eu tenho uma queda de tensão aqui, né? Em que, como o nosso circuito deixa de ser um circuito em série para ser um circuito misto, né? O nosso cálculo ele também aqui termina modificando. Então, em vez dos 6 volts e alguma coisa, a gente passa novamente a ter, ó, 3,18 de um lado, 3,18 do outro, tá? Se eu medir aqui, ó, onde chega, se eu pegar e colocar um multímetro aqui, ó, na entrada do circuito em paralelo e na saída do circuito em paralelo, ó, o que é que vai acontecer, ó? Os mesmos 3,18, né, aproximadamente, os 3,30 que está indo para uma lâmpada e para outra, porque o nosso circuito agora aqui está em paralelo. Se por algum motivo eu desligar a primeira lâmpada, que é do circuito em série, o que é que acontece? Todo o circuito apaga, porque se eu tiro essa lâmpada, a energia não consegue mais fluir para o restante do nosso circuito. Beleza, pessoal? Não é muito comum a gente ter circuitos em série no veículo. Mas em série não, tá? Não é muito comum ter circuitos mistos no veículo. O que aparece de circuito em série não, desculpa. Não é muito comum a gente ter um circuito misto no veículo, mas o que poderá aparecer de circuito misto no veículo é utilizando os fundamentos de um circuito misto e não necessariamente esta operação. Qual é o fundamento? Se no lugar dessa lâmpada fosse um fusível e a gente tivesse depois a divisão do circuito, quando esse fusível se rompe, a gente deixa de ter a alimentação do circuito. Outro exemplo que pode acontecer, agora já é dentro das centrais. As centrais eletrônicas, né, as mais variadas centrais, pode ser transmissão, motor, conforto, conveniência e entretenimento, multimídia, cluster, que é o painel. A gente poderá sim ter circuitos mistos aqui dentro, em que eles irão se comportar exatamente dessa forma aqui. Tá bom? A prática de hoje é essa. Façam essa prática, né, retirem essa lâmpada, vejam se as duas vão se apagar e depois, né, tirem apenas uma para observar que o circuito ele agora modifica. Tá certo? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail, tá bom? Valeu! Bom, a aula de hoje é essa, pessoal. Eu peço que vocês montem... Opa, o teclado travou aqui. Calma, pronto. Eu peço que vocês montem esse circuito, mesmo que estava no quadro, que tem um interruptor aqui na frente. Mas, dessa vez, ao invés de vocês enviarem uma foto, eu vou pedir que vocês enviem um vídeo, né, do circuito ligando e desligando. Então vocês colocam o interruptorzinho, fazem um vídeo, liga o circuito, desliga o circuito, tá? Passa o vídeo sobre as lâmpadas e tal. E aí eu peço que vocês deixem o videozinho um pouco arrumado. Uma outra questão é o seguinte, que esse vídeo, né, eu peço que vocês tenham o cuidado na hora de fazer. Ele foi um pedido da coordenação para que a gente possa apresentar esse kitzinho elétrico lá para o pessoal da pedagogia, né? Eles queriam ver o acompanhamento e tudo mais. Então, quando forem fazer o vídeo, né, ou vocês editam aí para ficar sem som, ou caso queiram continuar com som, só peço que não tenha nenhum barulho de fundo ou algo comprometedor. Tá legal?
Aí vocês pegam o vídeo, vocês podem escolher, ou vocês postam no YouTube, depois de postar no YouTube podem deixar como vídeo privado e me mandar o link, aí só quem tem o link que vai conseguir assistir. Ou vocês pegam um arquivo MP4 gerado pelo celular de vocês, upam o arquivo, né, fazem um upload do arquivo e anexam aqui no Google Class, tá certo? A aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.